Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em nome dos paranaenses e da minha Umuarama, ocupo com muito orgulho esta tribuna. Todos podem, devem clamar. Assim não dá mais. Assim não quero mais. Lia Luft. Estamos escrevendo a história de um povo sofrido que assistiu sua mais alta autoridade esvair-se sob o peso dos escândalos que se sucedem. E já são tantos que nem mais se tem como acompanhá-los. A tolerância de nossa gente se esgotou. Vários milhões de brasileiros manifestaram-se. Dentre tantos pedidos de impeachment contra a senhora Presidente da República, o que já de si indica seu comprometimento com inúmeros malfeitos, apenas um deles refugiu ao dique imposto pelo presidente da Câmara, que os vinha arquivando. É esta representação agora sob exame. Postula a senhora Presidente no Supremo a nulidade do processo porque se diz vítima de vendetta do presidente da Câmara, como também ouvimos hoje aqui do defensor. Vingança? Não é verdade. Visivelmente agiu com muita benevolência frente ao mare nostrum de ilicitudes lamentavelmente atribuídas à chefe da nação. De fato, além de arquivar representações, ao receber esta, o presidente Eduardo Cunha destituiu-a de dezenas de acusações constantes nela, cada uma suficiente para conduzir ao báratro da responsabilização perante o Tribunal Legislativo, e apenas admitiu 2 fatos atinentes à lei orçamentária. Vou demonstrar que não houve desvio de poder. Para isso, vejo-me na obrigação de evidenciar o que consta da denúncia, relatando o que nela se compagina, além de que não pode haver censura nessa tribuna. Não é verdade que consta da denúncia que o Brasil foi conduzido a uma crise, sobretudo moral? Que houve violação da lei de responsabilidade fiscal, confirmada pelo Tribunal de Contas da União, com maquiagem dos registros em contabilidade criativa, ocultando a caótica situação das finanças, atentando contra a transparência e incidindo em falsidade ideológica? Desvio de poder é arquivar tais fatos em prol do acusado? Não consta da denúncia o envolvimento com pessoas comprometidas na Operação Lava Jato, como Paulo Roberto Costa? Que dizer da delação de Alberto Youssef sobre a ciência das licitações fraudulentas e mascaradas doações? O presidente da Câmara beneficiou-a, afastando essas acusações, embora sejam poucos os cidadãos deste país que delas não tenham ciência. Prejudicados foram os juristas acusadores, com semelhante subtração. E acusa-se o presidente da Câmara de desvio de poder. Não se pejam deste paradoxo. Ó tempora, ó mores. Ainda está na acusação a corresponsabilidade pelos desvios de Passadina, com prejuízo de 700 milhões, e a reverência da Presidente aos presos José Dirceu, João Vacari e Nestor Cerveró. E o relatório da COAF sobre 30 milhões recebidos de empreiteiras pelo ex-presidente Lula. Ao invés de investigar a lavagem, determinou que incidisse sobre o vazamento. Não consta da acusação a obstrução da justiça ao procurar nomear o ex-presidente, assim como o tesoureiro da campanha, acusado de ser receptor de 14 milhões de reais, excluindo-os do respeitado juiz paranaense Sérgio Moro? E a afronta à lei de acesso à informação, impondo sigilo sobre os financiamentos do BNDES a Cuba e Angola?
Tudo isso, tudo, repito, foi objeto da alentada acusação. E os juristas indicaram os meios de prova. Pergunte-se a qualquer membro do Ministério Público, se recebesse representação assim formulada, poderia pedir o arquivamento? É interessante consultar comezinho as regras de direito processual, sobre mais o princípio que aqui se deve aplicar. É o indúbio pro réu ou é o indúbio pro societate? Disso tudo beneficiada, a defesa afirma-se vítima de abuso de poder e quer a nulidade processual. Quer mais, a censura até da leitura da denúncia. A verdade é que se livrou de graves acusações pela caneta do presidente, que agora acusa. É um nonsenso. Quanto à ofensa ao orçamento, intenta passá-las como de somenos. Compulsem a história dos parlamentos e se verá na Magna Carta há 800 anos regras que submetem o Executivo a limitações. Por isso, presta o Presidente da República compromisso de comprimir a Constituição, na qual está tipificada como crime de responsabilidade a ofensa à lei orçamentária. Nega-se vigência à regra que a administração está submetida, que é o princípio da legalidade. A senhora Presidente mudou a destinação dos recursos através de decretos bilhardários, não autorizados pelo Legislativo. Outro crime, atine com o desrespeito à meta fiscal de 55 bilhões. Ao invés de alcançá-la, encaminhou o projeto de lei e a reduziu a meros 5 bilhões de reais. Também é acusada de ter feito empréstimos junto a bancos oficiais. Afirma a defesa que em outros governos o TCU nunca contrastou. Nunca contrastou porque nunca foi provocado, porque os recursos eram de somenos. A verdade é que o TCU nunca mudou de orientação, porque nunca foi provocado antes a que se manifestasse. Desnudados tantos crimes cuja configuração é tão explícita, muitos juristas estão rasgando seus currículos no esforço baldado de obnubilar o consistente relatório do deputado Juvair Arantes, que merece encômios por sua profundidade. Coloca-se outra questão. Está-se a banalizar o mandato presidencial. Mas qual é a censura constitucional para quem destoa de suas funções? Estando alguém em alto mar, em navio à deriva, só lhe restaria sucumbir diante de capitão relapso? Disse que a Assunção substancia 54 milhões de votos. Todavia, os que julgarão a presidente compõem colégio de mais de 120 milhões de eleitores. Acusa-se o vice-presidente, Michel Temer, de pretender assumir o cargo. Mas não é a Constituição que isso preconiza? Buscar-se outra solução, ainda que seja nova eleição. Isso sim, sob ótica constitucional, é golpe. O vice não disputa, sua ascensão é uma consequência. Aliás, esse golpismo contra os vice-presidentes é recorrente. Veja-se Café Filho, Jango, Pedro Aleixo. Obedecer à Carta Magna significa, no impedimento do presidente, dar posse ao vice. A este país ainda remanesce uma nesga de esperança. Afinal, se ouvida a grande maioria do povo, haverá sucessão por quem, ao longo de tantos anos de vida pública, demonstrou extraordinária capacidade de dialogar. Michel Temer, injustamente ofendido, mantém-se no recato que o caracteriza, sem descurar, contudo, da responsabilidade que lhe pode surgir. Já nisso demonstra seu preparo para eventual convocação. Ou se irá pregar que devesse agir sem cautela, para então ver-se surpreendido de inupino com a mais alta incumbência de uma esperançosa nação. Por isso admoestou há muito sobre a necessidade de se construir grande concentração através do Pacto Nacional, e não foi ouvido. Agora parece que se fazem ouvintes. Ainda recentemente,
Temer pregou a pacificação nacional. Tem consciência da soberba tarefa se lhe há de advir. Sempre procurou oferecer governabilidade ao país, conduzindo o seu maior partido, este PMDB, que aqui me orgulho de representar. Concluindo, senhor presidente, queremos um Estado democrático de direito, descontaminado dessa ideologia que emprega no governo para quem a Constituição não existe. Comecei e concluo com o lamento da grande Lia Luft. Incompetência e obtusidade de quem não admite que errou. Que é hora de parar, de falar, de consertar o que ainda não está perdido. Mantenha esse ritmo de quebra veloz. Afundamos cada dia mais. Senhores parlamentares, para que não nos afundemos ainda mais, só há uma saída. Respondamos para nossos pósteros o que a história nos exige. Impeachment já!